Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. Eu sou a Tianinha e conto com você aqui no canal Ensinador Cristão EBD. Ei, eu convido você para dar o seu like, inscreva-se no nosso canal e olha aí, toca no sininho de notificações. Para você não ficar de fora. Paz do Senhor, professor, estamos aqui para mais uma aula, a quarta aula, dessa vez com o tema Deus me ensina sobre os juízes. Está no livro de Juízes, capítulo 4. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje vamos estudar algo muito importante nessa lição e que vai tocar nos nossos corações. Para você, professor, para mim também, essa lição é maravilhosa. Eu quero, neste momento, ler com vocês o objetivo desta lição. O objetivo desta lição é que o aluno entenda que não devemos seguir maus exemplos, mas permanecer fiéis ao Senhor. E o ponto central desta lição: quando damos bom exemplo de fé e obediência, o Senhor opera milagres e nos abençoa soberanamente. Aleluia! Tem a palavra do mestre que eu gosto de ler. Nesta lição, abordaremos o cuidado de Deus com o seu povo, ao lhes provar juízes para ajudá-los. Pense em alguém que se inspira pelo bom testemunho de fé e de sabedoria. Seja quem for, uma coisa as pessoas inspiradoras têm em comum: todos têm falhas e limitações. E isso não é para desanimá-los. Olha só. Ao contrário, ao final, a respeito das nossas imperfeições, o Senhor Deus escolhe nos usar. Você mesmo, professor, é um exemplo para os seus alunos, independente dos seus defeitos. Contudo, aqui também fica a reflexão para nós. Essa reflexão é para nós. Por melhor que sejam os exemplos que tenhamos, nunca podemos deixar de olhar e nos espelhar primeiramente em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sejamos, pois, acima de tudo, imitadores de Cristo. Agora nós iremos fazer o nosso plano de frequência. Aqui na nossa lição, tem esse ponto turístico, a Casa Rosada. Eu vou mostrar para vocês, certo? Aqui você vai ver esse menininho e aqui embaixo, é o ponto turístico. Essa daqui, que coisa mais linda. Esse daqui, Palácio de Governo em Buenos Aires. Olha que coisa linda, minha gente. Deixa eu ler aqui para vocês. Hoje nós iremos falar sobre a Argentina. Casa Rosada. A Casa Rosada é a mais uma das inúmeras belas construções que se espalha pela cidade de Buenos Aires, sede do governo. Esse incrível palácio foi declarado Museu Histórico Nacional em 1942. Localizada em frente à histórica Praça de Maio, forma com ela um dos mais emblemáticos cartões postais da capital. A Argentina é o segundo maior país da América do Sul em território e o terceiro em termos de população, com mais de 46 milhões de pessoas, constituída com uma federação de 23 províncias e uma cidade autônoma. Buenos Aires é a capital do país. É o oitavo maior país do mundo em área territorial e o maior entre as nações de língua espanhol. Religião: catolicismo, 76,5%. Indiferentes à fé, 11,3%. Protestantes, 9%. Testemunha de Jeová, com
0,2%. Mormons com 0,9%. E outras religiões com 1,2%. Vamos orar pela Argentina. Vamos agora para a nossa memória em ação, professor. Você vai chamar suas crianças para ler a Bíblia. E é nesse momento que eles vão entender a nossa lição, que ela vai falar sobre obediência e fé. Livro de Salmo, capítulo 1 e o versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito maravilhoso. Você vai passar para as crianças e elas podem ler. Vamos começar a nossa história. Hoje eu tenho uma dinâmica para você, professor. Essa lição, ela veio nos trazendo um despertamento. Para nós que somos professores, para nós que somos líderes, que estamos liderando, essa lição veio para nos chamar a atenção. Eu também tenho um coraçãozinho para mostrar para as crianças. Você vai mostrar para as crianças que o povo de Deus sempre voltava a pecar, né? Você vai falar, esse aqui, ó. Esse daqui foi eu que comprei. Mas eu vou deixar para vocês. Esse já tem na internet. Mas eu vou passar para vocês o molde. Vocês podem fazer de EVA e podem fazer também de papel, que tem uma cartolina que ela é colorida, né? A corrente, para mostrar ao povo de Deus. Vocês vão falar para as crianças. Vocês lembram da lição passada que nós falamos sobre 12 espias que foram olhar a terra e 2 voltaram confiante que Deus iria dar aquela terra, eles iriam conquistar a terra? Vocês irão perguntar às crianças e elas irão responder. Vocês sabem me dizer qual foi o nome dos 2 espias que voltaram, confiante que Deus daria a terra para eles, porque Deus tinha prometido. E você vai explicar que Josué morreu e o povo voltou novamente à escravidão do pecado. O povo que existia lá em Canaã, eles não conheciam a Deus. Eles serviam a outros deuses. Mas o povo de Deus, depois que Josué faleceu, eles retornaram ao pecado. Mas Deus não se agradou da infidelidade do povo. Moisés, antes de morrer, tinha avisado que as pessoas não voltassem para o pecado. E as pessoas voltaram e Deus se revoltou com aquilo. E permitiu que o povo dele sofresse novamente. Deus permitiu que o seu povo sofresse novamente pela desobediência. E nós sabemos que a desobediência gera consequência, sabe? Deus permitiu que um rei chamado Jabim, e seu comandante chamado Sísera, os derrotasse. O rei Jabim, rei dos cananeus, ele tinha 900 carros de ferro e um forte exército. Deus permitiu que o povo dele sofresse 20 anos na mão de Sísera e desse rei. O povo precisava de uma lição. Mas o povo estava que não aguentava mais o sofrimento. Começaram a clamar a Deus por socorro, pedindo o socorro de Deus. E Deus enviou quem? Uma mulher. E é essa mulher, professor, que eu quero falar para você. Que nós vamos aprender algo muito especial com essa mulher, com essa profetisa, essa juíza chamada Débora. Uma mulher de ação, uma mulher onde o Espírito Santo de Deus habitava. Uma mulher, uma líder que sabia conduzir o povo. Nós fomos chamados para conduzir crianças para o reino. A responsabilidade nossa é grande. Então, nesse momento, professor, eu quero falar com você. Tem uma dinâmica no final, mas eu quero falar agora para você, professor, sobre essa mulher. Porque Deus falou comigo quando eu estava estudando, que era para falar para os professores, como nós estamos ensinando aos professores, eu também estou aprendendo. Nesse momento eu quero falar para você sobre esta mulher de Deus. Uma mulher obediente e temente ao Senhor. Ela ouvia a voz de Deus e falava para o povo.
Interessante que ela atendia, não era nenhum gabinete, ela atendia debaixo de uma palmeira as pessoas que chegavam pedindo solução. Ela era cheia do Espírito Santo de Deus e passava para o povo. Mas quem era Débora? Débora era uma juíza, ela era uma profetisa, ela foi a quarta e única juíza. Débora, ela foi a quarta e única juíza que teve em Israel. O nome Débora significa, no hebraico, abelha. Olha só, ela teve um papel muito importante na vida do povo de Deus. Ela atendia as pessoas debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim. E ali, Deus a usava de uma forma especial. E Deus encheu ela do seu espírito. E Débora, sabendo como era lindo o que Deus ia fazer, ela foi até Baraque, para falar para Baraque que ele ia conseguir vencer. Ele ia ganhar a luta contra o rei Jabim. Ele ia conseguir matar Císera, para poder o povo de Deus vencer, porque o povo de Deus estava oprimido há 20 anos. E você vai observar na lição que ela foi falar para Baraque tudo que Deus tinha ordenado. Mas Baraque teve medo. E quantas vezes nós não temos medo? Bate o medo na gente, aquela incerteza, será que vamos conseguir? Será que vai dar certo? Mas nós temos que ter uma confiança, uma fidelidade e saber que o Senhor, Ele está na nossa frente, que Ele nos chamou para um propósito e é Ele que vai nos guiar. Ela não temeu, mas ele, Baraque, ficou com medo. Débora disse, ele disse, eu vou, mas eu só vou se você for. Ela disse, eu vou, mas saiba de uma coisa, que você não vai ganhar os méritos, porque quem vai matar Císera vai ser uma mulher. E ali ela foi para dar força àquele homem, e Deus ali venceu novamente, porque o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, e foi manifesto ali aqueles cavalos, as carroças, não sei o que aconteceu, alguma coisa Deus fez para que houvesse um problema entre eles e morreram todos. Mas Císera fugiu, né? Adiante vocês vão ler a história em Juízes, capítulo 4, versículo 9, e vocês vão entender melhor a história. Quem era essa mulher? Né? Voltando novamente para a nossa lição que termina com a vitória do povo de Deus. Né? Aí eu quero saber e pergunto para você, que exemplo de mulher na Bíblia? Que exemplo de líder ela foi? Que maravilha de mulher ela foi? Olha só, eu notei algumas coisas aqui para não esquecer, porque eu quero passar para vocês. Quem foi Débora? O que ela deixou para nós? Olha só, ela era humilde, determinada, responsável para fazer a obra de Deus, tinha atitude, corajosa, verdadeira, confiante, uma líder que sabia delegar funções. Ela tinha o Espírito Santo de Deus. Que possamos, professor, ter essa coragem dessa mulher. Que possamos, professor, sempre andar em obediência e ouvir o chamado de Deus. Que possamos crescer em fé. Que possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E quando vier as turbulências da vida, quando nós estivermos diante de um mal, diante de qualquer dificuldade, nós sabemos que quem guerreia por nós é o Senhor. Quem está na direção da nossa vida é o Todo-Poderoso. Não podemos ter medo. O medo faz parte porque nós somos humanos, mas nós não podemos ter medo para perder. Se você tiver um medo, mas você vai buscar o Senhor para que esse medo saia e você seja vitorioso. Nós vemos que Baraque, ele teve medo, né? Ele confiou em Débora. E só ia se Débora fosse. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor,
no dono da obra, aquele que nos chamou para esse grande exército de tios e tias do Ministério Infantil, de professoras e professores da EBD, que vão ser cheios do Espírito Santo de Deus para ganhar crianças para o reino do céu. Eu vou passar para vocês a dinâmica que eu disse que eu tinha aqui. Essa dinâmica ela é simples. Também tem a dinâmica da lição. Podem fazer a da lição. Ela é simples, mas é uma dinâmica de coração que eu estou fazendo para vocês. Tá certo? Chegou a hora da dinâmica. Vamos prestar atenção. Tudo que eu mandar, tudo que eu falar, você vai imitar. Vamos para a dinâmica, professor? Vocês vão falar para as vossas crianças. Tudo que eu falar, vocês irão fazer. Aí você pegue suas mãos, balance suas mãos, levante suas mãos, abaixe suas mãos, põe a mão para trás. Aí as crianças vão ficar fazendo tudo que você está fazendo. Bata a palma. Aí depois você faz assim. Põe a mão nos olhos. Seus alunos vai seguir a sua atitude e não a sua voz. Por quê? Porque você falou algo, mas você fez outra coisa. Que exemplo nós estamos dando? Se é para nós darmos um bom exemplo, nós devemos, com a nossa atitude, mostrar para os nossos alunos. Então, você vai passar para eles. Não podemos falar uma coisa e fazer outra. Não é isso? Pois as pessoas vão imitar as nossas atitudes. E temos que ser exemplo de fé e obediência. Eu não sei se vocês já passaram por esse processo de um aluno olhar para vocês e dizer: tia, quando eu crescer, eu quero ser igual à senhora. Meu Deus, isso me dá uma alegria. E uma responsabilidade tão grande que eu digo: Senhor, que eu possa ser um exemplo para dar para essa criança. E me ensina a viver, Senhor. Viver aquilo que eu passo. Eu peço a Deus para viver aquilo que eu passo, porque é muito importante. Porque a criança se espelha no que você faz, no que você é. Já pensou a criança ver você falar algo que você não passa e ela vai se frustrar? E nós não somos chamados para frustrar a criança, nós somos chamados para abençoar crianças. Né? A lição de Débora foi mostrar para nós que diante de qualquer dificuldade existe um Deus que está acima de todas as coisas e que pode resolver qualquer problema e qualquer dificuldade. Deus é aquele que vai nos conduzindo por lugares que muitas vezes nós não podemos sair. E nos aflige o nosso coração. E quando nós saímos, nós olhamos para trás e dizemos: Senhor, eu consegui vencer, porque você confiou, você exercitou a sua fé em Deus. Então, que possamos ser, que nem Débora, esse exemplo de mulher de Deus, esse exemplo de líder, esse exemplo de mulher virtuosa, esse exemplo de mulher cheia do Espírito Santo, professor e professora. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre as vossas vidas de uma forma especial. E que essa lição seja para edificar as nossas vidas de uma forma maravilhosa. E que venha nos surpreender e nos ensinarmos a ganharmos crianças para o reino. Com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Através do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Que possamos ser exemplo para quem está nos ouvindo, que possamos ser exemplo para quem nós estamos ensinando. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero agradecer a cada um que para um pouquinho do seu tempo para digitar, me dando aquela força e aquele apoio. Eu quero agradecer a cada um que para aqui, nesse canal Ensinador Cristão EBD. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tem também os outros tios que está também passando para vocês a lição. Né? Lição maravilhosa, lição poderosas. E nós estamos sendo edificados por cada lição. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição. Olha só, a próxima lição é: Deus me ensina a ter um coração sincero. Eita, coisa boa. Um coração sincero. Deus abençoe a todos.
Beijos!